me ouvindo bem? Com imenso amor, você olha para mim e vê algo melhor na condição que eu vivo agora. Quero olhar em teus olhos e ser transformado. Quero olhar em teus olhos e ser restaurado. Os teus olhos de amor não me olham como um pecador, olham-me como filho que clama pelo teu amor. Amor. Imenso amor, eu posso me achegar Manda de novo. e dizer como eu preciso tanto de você. Com intenso amor, você olha para mim e vê algo melhor que a condição que eu vivo agora. Quero olhar em teus olhos e ser transformado. Quero olhar em teus olhos e ser restaurado. Os teus olhos de amor não me olham como um pecador. Clama pelo teu amor. Quero olhar em teus olhos e ser transformado. Quero olhar em teus olhos e ser restaurado. Os teus olhos de amor não me olham como pecador, olham-me como filho que clama pelo teu amor. Quero olhar em teus olhos e ser restaurado. Quero olhar em teus olhos e ser transformado. Os teus olhos de amor não me olham como um pecador, olham-me como filho que clama pelo teu amor, que clama pelo teu amor, que clama pelo teu amor. Eu olho para a cruz. Amém, Deus. Que lindo. Para a cruz eu vou. Amém, Deus. Ver sofrer participar. A sua obra vou mudar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus, pela cruz me chamou, Gentilmente atraí eu, sem palavra, me aproximo do teu amor. vida
de graça recebi a sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraía, sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraía, sem palavras me aproximo, quebrantado seu amor. Impressionante é o teu amor, me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o teu amor, me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraía, sem palavras me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraía, sem palavras, quebrantado por teu amor. Tem ciúmes de mim, Nossa. o teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao Amém. vento de sua misericórdia. Amém, Deus. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou, oh, Ele me ama.
apaixonado e o meu coração dispara, meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Senhor, temos sido amados pelo Senhor, Pai, mesmo quando ainda éramos contra o Senhor. Quando a gente vivia longe do Senhor, o Senhor já nos amava, Senhor. O teu amor não aumenta nem diminui em função do que a gente faz. Mas a gente quer responder o teu amor, Pai. Quer responder vivendo de forma que te agrade, quer responder dizendo que a gente quer te conhecer melhor. E a gente quer que o Senhor nos mostre que a gente é de verdade, Pai. E como precisamos do Senhor. Amém, Senhor. Aleluia. Queremos responder ao teu amor dizendo que te amamos também, Senhor. Amém, Senhor. Com a nossa imperfeição, com as nossas dificuldades, mas nós te amamos, Senhor. Amém, Senhor. E queremos te conhecer na tua palavra, na vida dos irmãos. Em nome de Jesus, Senhor. Essa é a nossa oração hoje, Senhor. De ti, mais de ti e menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim, de ti, muito mais de ti e menos de mim, menos de mim, e menos de mim, menos de mim, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a tua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. De ti, muito mais de ti e menos de mim,
apareça, eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, diminua, que ele apareça, e eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Senhor, tudo que eu não sou, Pai, Amém, Senhor. Amém. tudo que falta em mim, tudo que eu preciso, o Senhor é. Amém, Senhor. Aleluia. Senhor, a minha natureza, ela é egoísta, ela quer tudo para mim, ela quer tudo para já, ela exige mais do que eu mereço das pessoas, dos meus relacionamentos, dos irmãos. Mas eu quero render tudo, como o Senhor rendeu, Pai. Eu quero abrir mão de direitos, de anseios, de objetivos, Senhor, para fazer a vontade tua e não a minha, Senhor. Eu quero a tua natureza, não a minha. A minha é perigosa, quer o mal dos outros, mas a sua é perfeita, Pai. Eu quero o Senhor em mim. E a tua palavra diz: Cristo em nós é a esperança da glória. Por isso que a gente canta isso. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a tua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Você respondeu para os seus discípulos, Jesus, que o maior no reino é aquele que mais serve. E o Senhor deu exemplo servindo até mesmo a tua própria vida, Jesus. Queremos servir, Pai. Servir ao Senhor. Irmãos queridos, preciosos, a gente tem um irmão muito amado, muito precioso. O Julio lá de Cuba, vai compartilhar conosco. Ele está entrando... Entrou Léo. Está entrando aqui no Instagram. Miguel, pega aqui, papai, por favor. Aleluia. Belica. Vai chamar o Pedro, por favor. Põe aí no sofá. Fala, Julio. Se apresenta e conta pra gente o que Jesus fez na tua vida, meu filho. Paz do Senhor aí para cada um de vocês. Aleluia. Obrigado por me convidar aqui para compartilhar com vocês. Amém. Meu nome é Júlio César Caravia. Eu nasci em Cuba. Amém. E graças a Deus fui alcançado por Jesus quando eu tinha 18 anos. Conta pra gente o que se sucedeu. Isso. Desde criança eu sempre recebi informação de Deus, que Deus existia, tudo isso aí. Minha família, ela falava que era católica, mas no país onde eu morava, o que estava por fora era bem pregado o ateísmo, tudo em contra de Deus. Quem ia na igreja eram pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, pelo governo. Mas eu sempre falava quando era criança, porque eu ouvi falar a uma pessoa uma vez que normalmente as pessoas com 18 anos, elas definiam a vida delas para onde que elas queriam ir. Então, aí eu peguei aquele negócio e sempre falava assim, quando eu tiver 18 anos, eu vou definir para onde que eu vou, o que que eu vou fazer da minha vida. E realmente foi bem assim, engraçado, porque Deus começou a trabalhar com o meu coração, sempre ele me conheceu, né? E eu lembro que eu era um adolescente assim, bem revoltado com algumas coisas que aconteciam ao meu redor, e sempre estava assim olhando as coisas mal feitas e muitos porquê na minha cabeça. Mas mesmo assim, o caminho mais fácil para mim na minha vida natural foi
me envolver desde criança também, além da igreja católica, com algumas coisas da macumba. Uhum. E quando eu tinha 17 anos, eu acompanhei uma prima, que ela foi a ver um macumbeiro, e o cara que ele falou assim, falou, cara, você tem algumas coisas na tua vida que se você não se consagrar para esta vida aqui da macumba, tipo assim, você vai morrer, vai ficar maluco, um monte de coisa aí, um monte de profetada dessa, do capeta mesmo, um monte de mentira. E aí eu fiquei assim, falei, bom, se tem que me consagrar aqui, então vamos começar aí a tramitação da consagração, essa aí. Só que no meio dessa consagração, desse tipo de coisa, todo o dinheiro que meu pai e minha mãe, eles iam pagar e, bom, e eu também, né? Aí dentro de mim ficava um peso, falar, não sei, tem um negócio errado aqui. Mas eu lembro que eu ia na casa dele e ele estava me ensinando para eu ser macumbeiro aí. E eu lembro que um dia, no meio daquele negócio, ele tinha as mãos cheias de anéis de ouro. Aí o cara fala assim: eu sirvo para alguém que tem que me dar o ouro que eu tenho na minha mão. Só que para minha cabeça, Deus é que estava por trás de tudo isso. E eu falei, cara, mas como é que você vai exigir para Deus que dê para você se Deus dá para quem Ele quer? E aí ele falou assim para mim, mas quem falou contigo que a gente serve aqui a Deus? E eu fiquei assim, falei, peraí, eu acho que eu tô no lugar errado. Mas eu não falei nada com ele, não. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça e tem uma vizinha e eu, sabe, visitava às vezes, a filha dela era, a gente era bem amigo, assim, e ela começou a pregar para mim de Jesus, né? Ela começou a falar e a me denunciar o pecado que eu vivia. Ela começou a denunciar tudo que eu fazia, que a Bíblia falava que era em contra. Ela começou a falar, a denunciar o velho homem. Ela começou a denunciar os pecados que eu praticava no velho homem. Ela começou a falar assim que a macumba que eu fazia era do diabo. E ela começou a falar que as coisas que eu praticava na minha carne, os meus desejos, o meu coração era enganoso. E tudo isso aí, eu sempre brigava com ela e falava, não, você continua com o milagre que você recebeu aí desse Jesus, mas eu vou continuar com o meu. E quando eu tive aquela experiência que o cara falou que era do diabo, esse trem aí, eu falei, fiquei, sabe, bem preocupado, porque eu queria servir a verdade. Eu queria, dentro do fundo do meu coração, eu tinha aquele conhecimento que Deus existia, que o Deus era mais poderoso que o próprio diabo, mas eu não conhecia assim a nenhum dos dois. Só praticava as coisas do mundo, entrei na história da macumba, mas não conhecia nenhum dos dois. Minha experiência verdadeira tinha sido mais com as coisas da macumba Do que que com com as coisas de Deus. Aí, eu lembro que um dia, quando eu já fiz 18 anos, eu andando pela rua da minha casa, subindo num baldinho assim, eu lembro que começou a se desse lado aqui, começou a me falar uma pessoa assim que começou a falar, mas foi tipo assim, sei lá, foi um encontro que eu teve aí. E ele começou a se falar, se você se consagra a mim, eu vou te dar tudo o que você deseja nessa terra. Você vai ter dinheiro, você vai ter poder até para matar as pessoas que você não gosta. Imagina, 18 anos, uma pessoa vem assim do teu lado e fala assim, só me dá a tua alma. Você morava em Cuba, né? Eu morava em Cuba, Havana? em Havana. Aí foi uma proposta assim bem, eu falei, não. Só que naquela mesma hora, desse outro lado, chegou uma voz que falou assim, mas se a tua alma é minha, você vai conhecer a paz que eu tenho, o amor que eu posso te dar e a salvação de tua alma. E eu lembro que aquele dia, essas palavras que ficaram de um lado e do outro, eu fui impactado por elas e eu falei assim, bom, eu conheci que essa que tinha me falado da salvação foi Jesus e eu falei, se eu tenho que me decidir por um de vocês, está decidido. Hoje
eu quero, Pai, não foi Pai que eu falei, né? Hoje eu quero me decidir por ti, Jesus, porque eu sei que tu és mais poderoso que tudo o que esse daqui tem me falado. E aí começou um processo de conversão, aí começou um processo de chamada. Eu não assistia a nenhuma igreja, eu não ia a nenhum lugar que as pessoas se congregavam. Eu só tive aquela experiência com Deus e eu lembro que comecei a ficar tipo mais perto dos meus vizinhos. Até a filha dela, a gente também assim, sabe? Tem uma mensagem, é isso aí. Não? Então, eu falava assim para ela, não, aí eu falei, não, me fala aí toda a Bíblia, aí fazia história da Bíblia e comecei a escutar algumas coisas da palavra. Só que a minha primeira vez que eu fui numa igreja evangélica, eu lembro que tem uma festa de fantasia. E para mim, como, sabe, natural, para mim ir de terno, um lugar em Cuba, as pessoas não usam terno. Só para ocasiões muito especiais. Para mim, vestir um terno era fantasia. Só que toda igreja era normal que as pessoas da igreja usaram terno. Aí quando eu cheguei, a pessoa foi falar para mim: "E você tá fantasiado aqui?" Você não vê? Tô fantasiado dos caras que moravam nos anos 40, sei lá. Ele foi de terno. Eu fui de terno. Aí foi engraçado porque a pessoa, aquela menina, né, que era minha amiga, assim, ela falou: "Não, você vai disfarçado de ministro de Deus." Aí eu falo: "Não, era um disfarce, né?" E aí ela falou: "Não, mas essa vai ser uma profecia mesmo na tua vida." Amém. E aí eu comecei, eu lembro que um culto, eu entrei e eu fiquei dormindo. Só que quando o culto acabou, eu assim acordei e eu falei: "Ó, me perdoa que você me convidou a essa igreja aqui, eu nem ouvi o que o cara falou, nem nada, porque eu fiquei dormido." Aí ela falou: "Não, você não estava dormindo não." Eu falei: "Não, isso aí tá demais, né? Como você pode falar comigo que eu estava dormindo, que eu não estava dormindo." Mas foi engraçado porque ela falou: "Nossa, você não estava dormindo, eu nunca vi você dormindo." Eu falei: "Ó, é um negócio estranho." Aí quando eu comecei assim, a andar com Jesus, eu perguntei para ele o que tem acontecido aquele dia. E ele, aquele dia que eu perguntei para ele, eu fiquei na mesma posição de aonde, como eu fiquei assim meio dormido, e eu não estava dormido realmente, estava acordado, e Deus me levou a um lugar onde ele começou a trabalhar comigo e aonde ele me deu, eu experimentei uma paz, eu experimentei um conforto na minha vida que eu nunca antes tinha experimentado. E quando eu abri os meus olhos, ele falou: "Você lembra dessa experiência? Foi aqui onde eu te trouxe." Aí minha vida começou a mudar. Aí no começo eu recebi de Deus que eu ia pregar a palavra dele. E eu, na verdade, nunca tinha lido a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia. Aliás, a primeira Bíblia que chegou na minha casa é do pastor da onde eu moro hoje. Foi a primeira Bíblia que ele me deu. Aí eu fui buscar ela. Só que meu encontro foi tão forte com Deus que eu cheguei na minha casa aquele dia e eu peguei o martelo e comecei a quebrar todos os ídolos. Só que quando eu cheguei em alguns ídolos que eram dos meus pais, né, que estavam do lado do que era meu, minha mãe pegou o martelo e ela queria me machucar a mim. Aí foi uma briga. Então começou um negócio assim. Aí aquela Bíblia que eu peguei, que minha mãe pegou e pegou toda a Bíblia e jogou fora. Eu falei assim: "Não, Deus, se você quer que eu pregue, eu quero toda essa Bíblia de volta." A Bíblia, alguns livros que eu já tinha ganho, que foi rápido, né, nesse começo. E foi muito, muito impactante, porque 2 anos depois, a minha mãe deu para minha prima para ela jogar no lixo. Ela não conseguiu jogar no lixo, ela deu para uma vizinha, a vizinha se converteu, ela deu para outro vizinho se converteu. E quando eu cheguei na casa dele, falei: "Essa Bíblia eu conheço, cara, essa é minha Bíblia." Aí ele falou: "Como assim?" E aí, de volta, voltou toda a literatura que minha mãe jogou fora na minha casa. E eu lembro que
aquele chamado a pregar a palavra que transformou a minha vida, eu cheguei na minha casa e eu falei assim para minha mãe e meu pai, não, eu vou ser um pregador da Bíblia. Aí ele falou, esse cara aqui agora entrou na igreja, tá meio assim, descontrolado, ele muda daqui a pouco. Só que quando a gente tem um encontro com Jesus e a gente realmente entrega a nossa vida para Ele de um jeito sincero, e o Espírito Santo, quando ele vai convencendo e convence a gente de justiça, de pecado e de juízo, a gente tem que abrir mão de nós. E Amém. quando nós vamos passando pelo processo de Deus e vamos entendendo o que Ele quer, a gente não tem medo de abrir mão das coisas. Mesmo que o medo, ele vem, porque no começo, não penso que foi fácil. Eu, às vezes, estava dormindo e eu sentia, literalmente, os demônios, eles vinham na minha cama, eles tampavam a minha boca, eles pegavam os meus braços e eles amarravam eles na cama. Às vezes, eu acordava sem respiração. E eu clamava pelo sangue de Jesus e aí eu conseguia ser livre. Amém. Mas não foi uma vez, foi mais de uma vez. Porque no começo, quando a gente sai das trevas, é muita treva, pelo menos na minha vida. Você andava e tinha pessoas andando nas minhas costas, espíritos. Era muito forte. Mas eu teve um encontro tão real com Deus que até meus pais acharam que eu estava maluco. Meu filho tá maluco. Aí, tipo, 2 meses na igreja, para você entender o contexto, eu que nasci em Cuba, Cuba é um país que não tem liberdade para sair do país, que você não tem nem ideia, você sonha com aviões, mas você não tem ideia quando é o dia que vai chegar, que vai montar um avião para sair do país. Então, meu pai trabalhava em uma firma com uns empresários franceses. E o cara da firma tinha falado para o meu pai, eu quero pagar os estudos do teu filho na França. Aí meu pai falou, tá bom. Mas imagina que eu me converti naquela época. O cara pagou o estudo, o cara abriu a porta da casa dele, o cara fez tudo. Quando o cara chegou na minha casa, só para me dar o dinheiro para eu tirar o passaporte e ir na embaixada pegar o visto, aí eu falei, não, eu vou ser pregador da palavra. Minha mãe quase me mata. Minha mãe fala, não, peraí, que eu não estou ouvindo bem. Então, o encontro foi tão real com Deus que abri mão daquela viagem, abri mão daquela oportunidade que para um cubano é única, entendeu? Tipo, você ganhou uma loteria, né? Você deu na tua mão o lingote de ouro, você, no físico, você deixou ir. Mas eu entendi que o que eu tinha ganho era maior que o que eu estava perdendo. Amém. E aí comecei a ler a Bíblia. E parte do testemunho da minha vida, naqueles começos de experiência, uma atrás da outra, eu lembro que eu comecei a ler a Bíblia, e eu lia muito a Bíblia, e não entendia muito, mas e às vezes Deus me dava um entendimento sobrenatural dela, e as pessoas da própria igreja, eles ouviam e falavam, você está vindo de outra igreja? Eu falava, não, cara, eu nunca pisei uma igreja na minha vida, só católica. E aí ele falou, não, mas como que você sabe o que aí diz? Eu falei, cara, porque é fácil. Eu falei assim, é fácil. Você não ora, você não tem um Espírito de Deus, ele revela. Só que eu que falava, mas, sabe, eu não tinha aquele encontro assim, eu tinha um encontro com Deus, mas não tinha aquela maturidade para saber o que estava acontecendo comigo. E aí Deus começou a trabalhar no meu caráter, como com certeza uma das coisas que Deus tem que trabalhar conosco é o nosso caráter. Porque ontem até eu estava falando com uma pregação, a gente é salvo e a gente pensa que salvação uma caixa que a gente recebeu e já guarda a caixa, conserva ela, cuida ela e vai embora. Mas salvação não é uma caixa, salvação não é uma coisa. Salvação é uma pessoa que precisa ser formada dentro de nós. E eu entendi
aos poucos, que eu tinha sido salvo pela graça de Deus, mas não era para eu fazer o que eu queria. Eu fui salvo pela graça de Deus para começar a fazer o que Ele quer que a gente faça. Amém. Então, aí começou uma caminhada dessa estruturação de Adão, Destruir. uma caminhada, essa desconstruir Adão e começar a fazer a Jesus, que já estava, que ele cresça. Aleluia. Então, foi tipo assim, foi um processo de Deus que veio na minha vida e foi trazendo a revelação do reino de Deus. Eu lembro que um dia eu estava na igreja e estava assim falando com Deus bem incômodo, bem assim, não, isso, bem chato, assim. Eu olhava que eles cantavam que a glória do Senhor estava aí e eu falava, pai, mas eu não estou enxergando tua glória para nenhum lugar. Sabe aquele negócio que falam que a glória é fogo e você olha só gelo? Então você fala, e aí, pai? Só que estava naquele dia naquele templo, e veio um homem da rua. E tocou assim nas minhas costas e falou, eu tinha perguntado para Deus, Senhor, até quando a gente vai estar assim, com essa frieza, com essa ignorância da tua palavra? Aí assim, tava brigando. E aquele cara bateu na minha costa e falou, você sabe até quando? Eu fiquei frio. Eu falei, mas esse cara tá me ouvindo? Ele falou, até que você volte para a palavra de Deus. E ele falou, você é solteiro? E eu falei, sou. Ó, aí ele falou, Deus está procurando você, porque Deus vai usar você. E aí ele te falou sobre usar você na sua palavra. E eu assim, no meu interior, eu falei assim, mas eu sou solteiro, mas eu não tenho plano de ficar solteiro por toda a minha vida, né? Aí o cara falou assim, não, o cara foi assim, aí ele falou, não, mas Deus está falando que você vai casar um dia e a mulher tua, Deus tem na tua mão, na sua mão. E eu falei, aí eu dei uma parada, mas tudo isso aí foi acontecendo e essa foi o começo de quando você recebe essa palavra, Deus vai me usar. Aí você pensa que você vai sair daí daquela noite que você ficou revoltado, Deus falou contigo, vai sair para a glória, você vai sair, sabe, aquele negócio que o poder vai curar todo mundo, você desce a escada e a glória chegou. E aí começou a história, porque aí começou uma história dentro daquela estrutura e a história que começou aí não foi nada agradável para mim, no sentido que o pastor chegou e tirou a responsabilidade que eu tinha. Na frente de 200 pessoas, eu fiquei como uma pessoa que tinha caído em pecado. Tem uma semana que a igreja tinha se juntado para falar que só podia sentar assim de vez a um líder que tinha caído em uma imoralidade sexual. E ele me sentou de um dia para o outro sem falar nada para ninguém. Há uma semana ter falado isso e para a igreja inteira eu que fazia de Jesus na igreja na semana que eles celebravam a semana santa de ressurreição, que eu era o Jesus da semana, o Jesus foi suspendido, não vai participar de nada, está sentado e quem pergunta ninguém sabe. E aí Deus falou não, porque quando você passa pela vergonha que eu passei, quando você passa pelo sofrimento que eu passei, você consegue valorizar a glória que eu vou te dar. E aí eu lembro que a palavra que veio na minha cabeça, que é parte da minha vida, o meu testemunho, foi a vida de José. Eu lembro que aquele dia que isso aconteceu, Deus falou assim comigo, sabe por que o José teve que correr nu na frente da mulher de Potifar? Eu falei, não, Deus, eu não sei. Ele falou, ele poderia ter corrido com roupa, mas sabe o que? Ele correu nu porque eu fui quem mandei a ele correr quando estava nu. Eu falei, e aí, Deus, me fala, o que você quer me falar? E aí Deus falou, ele correu nu porque a roupa que ele vestia era de escravo. Era do E quê? de escravo. E eu não levei meu filho no Egito para ser escravo. Mas quando ele tirou aquela roupa, ele passou um processo de prisão e depois ele saiu para o lugar aonde eu coloquei ele para me servir e poupar meu povo até o dia que eu libertasse ele. E sabe o que? Aí eu entendi que o processo para
realmente tirar as nossas roupas da escravidão, do pecado, é literalmente ficar nu e ser envergonhado na frente dos homens para ser exaltado por Deus. E foi muito assim na minha vida, parte da minha vida, os processos que eu passei, até que depois o Senhor abriu portas. E eu lembro que quando tinha 7 anos, depois que tinha passado toda essa vergonha, tudo isso aí, porque no meio da vergonha, aquela que eu estava passando, essa foi um processo, estavam falando de um período de 7 anos. No meio daquela vergonha, chegou um profeta na igreja e falou que tem um cara que chama Júlio César. Diz Deus que vem aqui na frente que eu vou falar contigo. O cara nunca me César. Isso, ele falou assim, o cara, Júlio César tem 20 e poucos anos. Ele falou assim, até ele falou a minha idade. E o pastor falou, bom, que o único Júlio que eu conheço tá lá embaixo. Aí ele foi me perguntar, ó, aí Deus tá te chamando lá em cima. Eu falei, ó, tá bom, então eu vou. Só que eu não entrei pela porta dos pastores que entravam assim por trás do templo. Eu entrei pela rua. Eu falei, vou entrar pela rua, porque se ele me chama, ele me conhece. E literalmente, quando eu entrei pela porta, o cara falou, você é o Júlio César, eu vou te falar que Deus, ele conhece a vergonha que você está passando aqui, a injustiça pela qual você está atravessando. Assim falou assim, cara. Eu fechei o olho, a igreja inteira abriu, porque ela sabia, né? E foi muito engraçado. Aí Deus me falou, eu vou te levar numa escola de grande, eu vou te levar a... eu vou te pastorear, eu vou te ensinar. O que ele falou assim. Eu lembro que naquela época, eu já tinha tentado, né? Quando eu deixei aquele estudo na França, eu já tinha tentado estudar no seminário batista, eu tinha tentado estudar no seminário metodista 2 vezes, que tinha uma vez foi uma província, uma outra em Cuba ou fora? Em Cuba. Não, ainda não tinha saído de Cuba. Aí eu tentei entrar no seminário dos nazarenos, e em cada seminário que eu ia entrar, sempre tinha uma barreira. Não pode. O pastor não assinava, o bispo não queria, o outro não me aceitava. E eu lembro que, naquela época, até me convidaram por uma escola aí no Brasil. Eu falei, nossa, aí vai ser a escola de grandes no Brasil. Top demais. A escola começava dia 5 de janeiro de 2010. Eu tinha me convertido 5 de janeiro de 2003. Eram 7 anos exatamente. Só que aquela escola, eu fui com os que não foram. Eu estava em Cuba naquela data e eu lembro que eu me ajoelhei e falei, Deus, qual é a escola de grande que você falou para mim? Porque olha que eu tentei estudar em cada seminário, em cada lugar, e você sempre me fechou a porta. E eu lembro que Deus falou, a escola de grande, querido, não é um prédio, é o deserto. É a escola que passou Elias, a escola que passou Moisés, a escola que passou Jesus, a escola que passou cada um daqueles que eu quis trabalhar com ele. E a escola que passa a igreja. A igreja passou pelo deserto. Então aí fica assim, fica bom, que bom. Mas eu vou te dar a minha palavra para você compartilhar ela do jeito que eu quero, não do jeito que você quer. E eu lembro que naqueles 7 anos, naquele mês, o Senhor me levou na casa de uma pessoa que ninguém conhecia. Ele me falou, vai na casa dessa pessoa assim. E eu lembro que aquele dia, Deus começou a abrir a Bíblia de um jeito para mim que foi literalmente um rio de água viva. Eu comecei a ficar meio maluco, seriamente, porque foi muito forte. Eu comecei a escutar a verdade de Deus, que eu falava, meu Deus, mas a gente está tão longe dessa verdade. Como é que a gente vai voltar? Como é que a gente pode? E aí foi o meu Senhor começou a trabalhar comigo. E aí ele falou assim, eu vou te usar em português. E você vai nas nações a pregar a minha palavra. Tá bom, obrigado, tudo isso aí. E eu lembro que o Brasil foi a minha primeira vez que eu saí de Cuba. E é um lugar que eu nunca na minha vida pensei nem pisar. E o português eu rejeitava, porque eu falava que era um espanhol mal falado. Me perdoa aí, você está me escutando. E é a língua que Deus trouxe para eu aprender. E foi bem assim, Deus trabalhando comigo. E para eu entender que o reino dele
ele não compartilha a glória com ninguém, que pregar não era para eu me expor ou me ser famoso, me exaltar, não. E o mais importante era que Cristo fosse formado na minha vida. O mais importante era que Jesus fosse glorificado. O único que merece a glória é Ele. Que o Cordeiro realmente receba a recompensa pelo sofrimento dele. Amém. Então, eu acho que toda a minha vida, ela tem sido levada para isso. Eu entendi que o testemunho maior não era falar de onde Deus me tirou, é falar o Cristo que salvou a nós e ele quer ser formado. Aí eu comecei a entender que a minha natureza era uma natureza que, na frente do Senhor, nada podia fazer. Eu não podia trazer glória para Deus em nenhum momento da minha vida como o Júlio. Porque o Júlio, ele nasceu numa natureza totalmente destituída do reino de Deus. E que o reino de Deus não é proclamado pelo conhecimento, ele é proclamado pela vida. E a vida é Cristo dentro de nós. Então, entendi que caminhar com o morto não era o que fazia que as pessoas fossem transformadas. O morto era o Júlio, com as coisas que ele vivia, e nada do que eu fazia glorificava o Senhor. Então, não tinha nada que compartilhar sobre, sabe, que as pessoas às vezes falam, não, porque eu roubei 4 lojas, porque eu assaltei 10 bancos. Cara, esse homem não precisa falar. Esse precisa ser enterrado. Ele fica com ele no túmulo e a gente tem que andar com o vivo. O vivo é Cristo. E aí a minha vida tem sido para ele, né? Graças a Deus, Deus me levou para o Brasil milagrosamente. Eu teve experiência com o Senhor aí no Brasil. Eu fui realmente abençoado pelo povo brasileiro, muito, 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 muito. Tanto que sempre falo do Brasil como uma segunda pátria na terra, né? Eu fui muito abençoado, pessoas lindas, maravilhosas. Então, aí minha vida realmente foi transformada. Muita experiência com Deus, milagres vivi, mas eu enxerguei que todo milagre, todas as coisas que a gente experimenta com Deus, não é suficiente para agradar o Senhor. Todas as coisas Deus vai usando para nossa fé crescer, vai usando para nossa vida ser mudada, para que a gente olhe que Deus está no controle de cada detalhe da nossa vida. Coisa impressionante, coisa assim que você às vezes até pensa, você fala, eu queria comer não sei o quê, e Deus vem assim te dá. E coisa assim, fala, puxa, que coisa tão simples, né? Mas não é simples, é Deus que ele consegue servir você, ou seja, que você entenda que no simples ele também se manifesta, porque um Deus tão grande, ele consegue levar você em cada detalhe, exatamente, cuidar de cada detalhe. Um Deus pequeno só cuida de coisas grandes, mas o Deus grande cuida também de coisas pequenas. Então, como a nossa vida, a minha vida, né, tem sido um processo bíblico, cada experiência tem chegado num tempo bíblico. A gente no começo sempre desespera. A gente sempre quer chegar no quarto passo, sem passar pelo primeiro, sem passar pelo segundo. Às vezes está no primeiro que quer pular. E Deus pular... não pula aula, né, Júlio? Deus não pula aula. Não pula a aula. E quando a gente pula a aula, porque tem pessoas que pulam a aula. Vai repetir o processo. Exatamente. Então aí fica pior, porque aí você pensa que vai graduar o ano que vem, vai fazer graduação, e deu volta e falou, não, faltou segundo e terceiro. Aí eu falo, mas como? Você já está em nono? Falei, não, cara, volta. Então aí, não dá. Então, o meu conselho para as pessoas que estão ouvindo, se é madura, glória a Deus, e está começando, não desiste. Essa carreira aqui não é de velocidade, é de resistência. E o Pai é um Deus que cuida de nós, mas ele não pula a aula, como falou. Deus
não pula nada. E o princípio, ontem a gente estava falando, porque eu acho que o tempo quase acabando. Ontem a gente estava falando sobre, me convidaram a um programa para falar sobre Pentecostés, só que não tem como falar de Pentecostés sem começar pela Páscoa. Sem começar Pentecoste, isso, Pentecoste. Só, perdão. Aí não tem como falar de Pentecoste sem falar da Páscoa. E se a gente não passa pela Páscoa, se a gente não come os pães asmos, se a gente não asmos, Asmos, tá certo. asmos, Reservas amargas. isso, e as ervas amargas, e passa pelo processo, a gente vai chegar a Pentecoste com um Cristo, vamos falar assim, deformado. E tem muitas pessoas que não deixam Deus formar, o Espírito Santo formar Jesus como ele é. Então, quando a gente não tem um Cristo deformado ou tem mal formado, a gente não consegue trazer a glória que Deus desenhou para o projeto da nova natureza. Amém. Então, eu acredito que todos nós, seja que sejamos usados pelo Senhor para uma função dentro da igreja, a gente está sendo transformado até chegar a uma plenitude, a uma unidade de fé e uma estatura do varão perfeito. Eu posso falar como Paulo, não que eu já tenha alcançado isso, mas eu estou andando nesse alvo, não perdendo meus olhos, não focando para outro lado, sabe? Tirando exatamente o foco, porque ele é o nosso alvo. Então, aonde você estiver, aonde Deus te colocar, a vida vai mudando, os processos vão mudando, a gente vai mudando, a gente olha para trás e fala, ó, naquele momento tinha 20, agora tem 10 e Deus continua sendo o mesmo. Ou contrário, antes tinha 10, agora é 20, mas nem 10, nem 20. Estou falando, pode ser de dinheiro, pode ser de propriedade, pode ser de experiência. Nem 10, nem 20 fazem a diferença se você não deixa Jesus transformar na tua vida. O alvo não eu falo sempre que o alvo não é chegar no céu. O alvo é ser como Jesus, para permanecer no céu. Porque o céu, estar no céu, não é uma garantia. O capeta, ele caiu do céu. Agora, permanecer no céu é só tendo a imagem e a semelhança daquele que abriu o caminho. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vai. Não, eu ia falar isso. Tem muita gente ouvindo, né? Gente que vive experiências parecidas ou completamente diferentes, né? Pedir para você estar orando por esses irmãos, assim, né? Que querem ter experiências novas com o Senhor. Tem muita gente que nunca sentiu a presença de Deus, nunca ouviu o Senhor, não se sente amado desse jeito, porque eu vejo na tua história muito amor do Senhor, né, Rúlio? Você foi alcançado com laços de misericórdia e de amor, né? O Senhor falou contigo e foi te direcionando em todas as coisas. Então, assim, queria que você orasse por esses irmãos, assim, né? Amém. Essas pessoas que estão ouvindo, que nunca tiveram essas experiências. E também, o que mais você quiser dizer para essas pessoas, né? Amém. 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 Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor é bom. Pai, eu agradeço tanto tudo que o Senhor tem feito em nós. Porque o Senhor fez por nós primeiro. Depois, o Senhor está fazendo em nós, para depois fazer através de nós, Pai. E eu te peço em cada pessoa que Cristo foi semeado, Pai. Mesmo que hoje seja bem pequenininho, mesmo que hoje está faltando alguma experiência, eu te peço que por esse Cristo que está dentro de cada pessoa que está me ouvindo, Deus, eu estou orando por essas pessoas, Deus, mesmo sem conhecer, mas o Senhor conhece, que em nome de Jesus, cada uma delas, assim como nós também, Deus, nós possamos alcançar a plenitude dessa Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, aqueles que são crianças hoje na fé, que elas possam crescer, elas possam se alimentar, que elas possam, Deus, procurar o Senhor e o Senhor se revela para elas, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu te peço que cada uma das pessoas que está escutando hoje possa ter uma experiência contigo suficiente para andar, para caminhar, para viver no caminho, que é mesmo que o caminho ele é estreito, Deus, ele é difícil,
Pai, mas é um caminho de glória, é um caminho que o fim é glorioso. Pai, é um caminho que o Senhor não abandona a gente. É o caminho que, mesmo na escuridão, nós podemos ver a tua luz. Nós podemos ver o teu amor. Nós podemos ser sustentados pela tua palavra, que ela é eterna e ela sustenta a gente em uma vida sobrenatural. Para a glória e honra teu nome, eu te peço assim, Deus, na vida dos meus irmãos, mesmo se a pessoa não é irmão, que ainda está faltando e ouviu como Jesus transformou minha vida, também eu te peço que transforme a vida daquela pessoa que não te conhece e que ela possa receber o Cristo da glória, que pode trazer paz, amor e salvação para suas almas. Em nome de Jesus. Aleluia. Gente, o Julio é solteiro, tá? Hoje o Julio tá morando na Flórida, né, Julio? Sim. Você passou quanto tempo no Brasil? 3 anos, cara. Desde que eu cheguei até que eu fui embora, foram 3 anos. Depois você voltou para Cuba e depois os Estados Unidos? Não, eu vim direto para os Estados Unidos. Então tem bastante tempo que você não vê seus pais, né? Não, eu fui em Cuba o ano passado. Não, eu viajava. Mesmo aqui eu viajei para Cuba. A igreja de Cuba também. A igreja em casa, a igreja aí. Benção. Que bom, querido. Irmão querido, viu? Muito obrigada por contar a tua história. Eu não tinha noção da tua história. Que benção. Sério? A gente já te recebeu algumas vezes aqui, mas sempre compartilhando a palavra com muita graça, né? Recebemos muito da vida do Júlio. Amém. Mas nunca não conhecemos ainda a tua história. Foi bom a gente te conhecer, Amém. né? Aleluia. Isso vai ficar publicado no Facebook, no Instagram e no YouTube. E tomara que muita gente possa usufruir disso. Amém. Obrigado, viu, Júlio? Obrigada, tá, querido? Te amamos, viu, querido? Amo vocês. Vai. Esperamos aqui.